posso tudo, eu faço tudo, eu dou conta, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir a demanda do outro, aí eu me culpo porque não consegui. Produtividade tóxica. Já ouviu falar nesse termo? Creio que sim e, assim, bem-vindo, né, esse conceito tóxico, ele é bem interessante para a gente justamente conseguir aprofundar numa filosofia muito antiga, muito interessante para a gente como conceito, que é um conceito quase ético, né, no sentido de que ethos busca pensar as melhores formas de coadunar as premissas que fazem uma boa prática. Você lembra que um princípio moral, princípio ético muito antigo, ele vai dizer in medium virtus. A virtude está no meio. Isso é uma frase em latim, mas na verdade é um preceito grego e está lá, Platão, Aristóteles, grande advogado disso. Como é que a gente vai chegar na medida, né? Esse é um conceito fundamental no pensamento clássico. A justa medida, a proporção entre as formas. Você vê que isso é um princípio tão importante que ele está inclusive não só na ética, mas ele está na estética. Você lembra que tinha até um estudo de qual é o rosto perfeito, ou quando você aprende a pintar e a desenhar, né? 1/3, 2/3, as proporções áureas, a lógica da perspectiva, você tem um domínio das formas para saber qual é aquele que é o justo, aquilo que fica bem. Ou, em direito, né, o próprio conceito de justiça, como é que você vai fazer uma distribuição, um pouco para um pouco para outro, um equilíbrio. A produtividade é uma coisa incrível, né? A gente pode descobrir formas de deixar vir à tona, de se produzir, né? de jorrar. A pulsão, né? Como o nome diz, é o que pulsa, é o que brota, é o que vem, a fonte. Tanto que, lembra, a teorização freudiana, inclusive, os 4 elementos da pulsão. E um deles é a fonte e a força, a carga. Como é que ela vem? Qual é o impulso? Então, isso é incrível. A gente, eu não quero fazer uma crítica simplista à ideia de produtividade capitalista, é o sistema, a exploração. Sim, pode ser tudo isso, mas eu queria começar com essa reflexão de que produzir é bom, é interessante. O que se produz de vívido na sua mente, no seu aparelho psíquico, que é um grande produtor, né? Que produz todas as noites sonhos e tentativas, né? Sempre o sonho é também uma tentativa, uma busca de elaboração, uma produção, uma realização de desejo. Então a gente, né, lembra, somos cineastas, somos escritores, somos performáticos, artistas, trabalhadores no mais nobre sentido. Então, qual é o desafio aqui? É saber onde você está em paz consigo mesmo, onde você está em casamento bom consigo mesmo, no sentido de você sem muito trabalho, ou talvez com muito trabalho, mas sem esforço. O que flui de você? O que jorra? O que brota? O que você produz? Essa é a pergunta que eu queria deixar. O que você produz e vai no flow, né? Eu lembro, falando, né, comecei com arte, fui visitar um museu Picasso e tinha, né, umas fotos, uns vídeos, ele velhinho, já muito velhinho, enfim, já mais velho, num ateliê de cerâmica. Ele pintava muito, mas o que me chamou a atenção era o ateliê de cerâmica. E as peças e os blocos de notas, já tinha os tubos, né, de
reconhecimento, dinheiro, obras espalhadas no mundo inteiro, e estava ali, cara firme e forte, acordava de manhã, ia lá para o seu ateliê e fazia suas peças e fazia seus esquetes e rabiscos e pintava, e a coisa não parava de jorrar. Isso é uma conexão fluida, tá? Você está no teu elemento, você está lá e você não para de pensar e de achar forma para veicular o seu pensamento, o seu pensar, mas o pensar não racional, um pensar criativo, subjetivo, que vai achar uma forma. Como é que você pode, então, achar o produto daquilo que você produz e que é o nobre de você, é o que você faz, que seja fazer uma boa planilha, mensurar as quantidades, conversar com as pessoas, comunicar, calcular, ser um artesão, seja você um gênio de criação da robótica, seja você um dentista, um oftalmo, né? Como é que você vai juntar o pensamento com a manuseabilidade? Qual é o teu talento? Quem é você, né? Isso é muito importante. E mais importante ainda é, segunda parte do desafio, que a primeira não é óbvia, descobrir quem é você, qual é o seu desejo, o que você produz, como você se expressa. Segunda parte, como mostrar isso para o mundo, como mostrar para o outro, como entrar em interação com o outro, com o mercado, com a galeria de arte, com o empregador, com o amigo, o inimigo, né? Então, isso também é toda uma outra inteligência política, operacional, como você quiser chamar, que tem a ver com, né, como é que é a sua possibilidade de relação, de troca, de conexão com o outro, para você veicular aquilo que é você. Então, a gente tem, né, Picassos, Van Goghs. Vocês me perdoem um pouco quase o clichê dos exemplos, mas é maravilhoso, né? Ambos eram esse jorro de talento e de capacidade do olhar plástico, da arte visual que ambos detinham. E um é esse gênio da política, do mercado, também o acaso e tudo mais, mas tinha algo que deixava fluir a sua arte no mundo e circular, o fluxo inclusive de venda, né? De comprar, vender, o maravilhoso que pode ser um mercado, que é maravilhoso, é a praça pública, onde as várias forças produtivas, os vários aldeões se encontram para naquela aldeia fazer circular a rota da seda, né? Aquilo que você troca com o outro, sem culpa, sem drama, estando inteiro com a sua comunidade. Terceiro ponto, que aqui é o último pedaço do desafio. Como é que a gente produz dentro do nosso fluxo, do nosso ritmo, do nosso desejo, sem entrar num delírio da cultura, que é uma sociedade produtiva e produtivista, que é excessiva, que aí quer sugar, que é demais e que a gente muitas vezes nem é por mal tanto, mas muitas vezes a gente mesmo entra num delírio de que eu consigo tudo, que no fundo é um delírio de onipotência, de não lidar com a castração, o limite, a falta, não cabe. Isso é profundamente humano, não saber esse limite. A gente sabe isso como? Só olhar as crianças, só olhar os adolescentes. A gente acha que vai dar, então a gente também quer abraçar o mundo, a gente quer fazer tudo, a gente quer dar conta de tudo. Então, este sintoma nosso, que é nosso também, casa muito bem, no pior sentido, com o sintoma do mundo que entra numa hiperprodutividade,
numa hiperexploração. É bom explorar os nossos talentos e os nossos recursos, mas em que momento do processo é que a gente perde a mão? Lembra o começo da nossa conversa? Perde a justa medida, perde o equilíbrio e aí a gente se deixa extrair demais, explorar demais, ou a gente inflige isso sobre os outros. Aí a gente se perde. Aí a gente está na produtividade tóxica. E aí o outro lado disso é que a gente pode ter culpa, porque se a gente está na fantasia de onipotência produtiva, eu posso tudo, eu faço tudo, eu dou conta, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir a demanda do outro, aí eu me culpo porque não consegui. Quem é o problemático? Sou eu mesmo, porque eu que não dei conta, não estive à altura, não fiz tudo o que me foi demandado, ou qual era o ideal que o outro tinha, qual era a meta. Então vocês veem como é intrincado? Aqui a gente está entrando, né, nesses vários pontos do raciocínio, da nossa conversa aqui, em vários deles a gente tem nuances para discutir até que ponto é o nosso sintoma, são os nossos, né, ideais, as nossas próprias idealizações de si mesmo, as nossas armadilhas narcísicas, que o mundo sabe muito bem aproveitar e te deixar no lugar daquele que então se chicoteia a si mesmo e move, vamos lá, vamos fazer, e chilaft, vamos. E não está conseguindo? Seu loser, né? Culpado, tal, e se deixa penetrar por essa droga do tóxico, né, que pode te inebriar. Porque às vezes quando você consegue dar conta do inalcançável, você fala, yes, né, eu pude fazer. E você fica ali nesse jogo de dois polos, né, bipolar, tripolar, eu sou o máximo, eu sou um lixo. Eu posso tudo, eu não consigo, né? Maravilha maníaca, frustração depressiva. Faz sentido tudo isso? Vamos, né, nas várias partes dessa conversa, vamos abrir os olhos um pouco e saber qual é a melhor maneira de lidar, né, com tudo isso aqui. É isso.